Oi, gente. Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Quer começar não hoje? Não, você que tá toda brifada. Oi, gente. Oi, gente. Eu vou deixar essa parte. Eu vou deixar pra vocês verem como é que são os bastidores aqui desse programa, como é que é o tratamento que a gente recebe aqui. Pode deixar, porque ela brifou tudo, fez resumo, não sei o quê, tudo por escrito, e na hora H quer que eu inicie no improviso. Eu não trabalho de improviso, meu improviso é combinado. Entendi. Tá, roteirizada. Verdade. Gente, olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso antepenúltimo episódio do Angu de Grilo de 2019. Muita alegria, queria dizer que estamos no episódio 17, nosso episódio 20 será o primeiro episódio de Angu de Grilo 17 do ano. 17 é Bom. Bacurau, é Bacurau. Bom. O episódio 20 será o nosso primeiro episódio de 2020. Se fosse combinado, não tinha dado tão certo, mas não foi. E conseguimos fazer esse encaixe perfeito, maravilhoso. Hoje, no episódio 17... vamos subverter este número, vamos falar somente de coisas boas que aconteceram nesse ano. Então, o episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva aí de 2019 com as coisas boas que aconteceram no Brasil, no mundo, em nossas vidas. Então, começaremos ressignificando o número 17. Olha que coisa interessante. Então, já temos aí uma boa notícia, né? Em homenagem a todo mundo que eu perguntei lá no meu Instagram e no Twitter o que aconteceu de bom em 2019, todo mundo que respondeu que o Angu de Grilo foi uma coisa boa desse ano, já estamos aí ressignificando, o Angu de Grilo ressignificando o número de 17 nesse 2019. Mas, bom, temos várias coisas. Eu fiz um compilado de coisas boas desse ano que eu fui resgatando e também perguntei pra galera. Vamos lá. A primeira coisa boa que eu compartilhei nos meus stories esse ano foi o Rodrigo França no BBB. Por que eu acho que o Rodrigo França, diretor de teatro, ator, por que eu acho que foi uma coisa... Professor de filosofia. Por que eu acho que foi uma coisa boa ele ter entrado no BBB? Porque ele pautou algumas discussões raciais, né, no programa, e fora dele, ganhou uma visibilidade imensa, conseguiu as peças dele, né, Contos Negreiros, o encontro, né, entre Martin Luther King e Malcolm X, conseguiram ter mais visibilidade ainda, conseguiu botar o Oboró, Masculinidades Negras na Rua, uma peça também incrível. Então acho que foi uma ótima notícia desse 2019, foi o Rodrigo ter entrado no BBB, não pelo programa em si, mas pelas consequências da exposição que ele teve, do sucesso que ele fez, e de tudo que ele conseguiu pautar ao longo do ano e produzir culturalmente, dada a visibilidade que ele teve. Quer falar a segunda, Flávia, da nossa lista? Não, eu tenho minha lista aqui também. Ah, perdão, I'm so sorry. Então, por favor, pode ir, segunda da sua lista. Não, olha, concordo super com o Rodrigo, porque Rodrigo é um amigo querido, um cara que eu acompanho há tempos, né? Já faz uns anos eu conheci o Rodrigo. Quem me apresentou o Rodrigo foi a Maria Júlia Ferreira, querida designer maravilhosa. 2016 eu conheci o Rodrigo e ele já nessa batalha, inventando um programa, um canal no YouTube chamado Saculeja. Um cara sempre consciente, muito coerente. E você está chamando a atenção pro BBB e essa visibilidade que ele ganhou e que foi fundamental. Mas eu queria falar desse Rodrigo dramaturgo, né? Que ousou assumir produção, direção teatral, autoria, além de atuar. E tem protagonizado assim, momentos históricos do teatro negro que eu quero passar a chamar de teatro brasileiro. Esse ano, né, teve Oboró, mas vamos lembrar que Rodrigo vem de Contos Negreiros como ator, né, direção do Fernando Pilbert. Ele fez O Pequeno Príncipe Preto, sucesso infantil, maravilhoso. E nesse final de ano, meados de novembro, o Rodrigo dirigiu o Henrique Vieira, pastor, palhaço, poeta, escritor, ator, no O Amor como Revolução, que é uma adaptação para dramaturgia do livro que o Henrique lançou esse ano. E o espetáculo é de uma beleza. E foi maravilhoso, porque eu já ouvi gente falando que Rodrigo só faz coisa com preto, com orixá, com não sei o quê. Então ele vai lá e bota um pastor batista evangélico no palco.
Ai, gente, também se eu fizesse coisa de macumba e de orixá, eu deixo os outros. Não, mas ele pode fazer o que ele quiser. Esse que é o pois ponto. mas as pessoas, então, estresse, sabe isso? Mas assim, eu acho bonito ele fechar esse ano com um ciclo tão variado, tão versátil. E Rodrigo ainda era ou é sócio da Maria Júlia no Angourmet, que é um food truck de angu. Olha aí. Então, assim... Quando fizemos a nossa festa, olha aí. É ao vivo, né? O brainstorming aqui acontece ao vivo aqui nesse programa. É um programa gravado, mas ao vivo. Então, quando fizermos a festa de comemoração de 1 ano de Angu de Grilo, setembro do ano que vem, vamos ser obrigados, né? A ter Maria Júlia e Rodrigo. Pronto. Confirmou. Então, maravilhoso. Próximo. Agora, deixa eu citar uma coisa bonita. Eu queria citar a Jéssica Ellen, sabe? Ai, tudo. Tudo mesmo. Porque é uma jovem talentosa, corajosa. A Jéssica se recolheu, né, no ano passado, fez a iniciação dela no candomblé e cumpriu os preceitos, ficou, acho que praticamente 1 ano, né, cumprindo aí os preceitos, quase recolhida, e desabrochou. O que Oxum fez com Jéssica é uma coisa maravilhosa. Ela tá no Três Verões, o filme que está sendo exibido no Festival do Rio, da minha colega no Estúdio I, Sandra Kogut. Eu não consegui ver o filme ainda, mas eu vou assistir, uma hora dessas eu vou assistir. Tem a Jéssica, tem a Regina Casé. Agora a Jéssica tá na novela Amor de Mãe, também, filha da Regina Casé. E maravilhosa, um talento assim que desabrochou e que eu acho que é uma coisa boa, porque a gente está vendo uma renovação das artistas, atrizes, cantoras negras. Foi o ano, aí vou enfileirar logo uma mulherada, foi o ano da Isa, né, gente? Jéssica também fez Assédio. Não sei se chama minissérie, pode ser minissérie? Foi série. A série Assédio, exatamente. Tô checando aqui o perfil dela aqui, pra atualizar aqui. Não, maravilhosa, vai vendo. Esteve no Rock in Rio, no palco Sunset, junto com a Ada Soares. Ah, ela fez Meu Destino é Ser Star esse ano também, né? A peça musical com as músicas de Lulu Santos. Ela bombou muito. Bombou. Foi ano também da Isa. Quem mais que eu queria lembrar? Eu queria lembrar da Letícia. Foi o ano da Cor Púrpura, gente. Eu acho que a gente tem que falar desse musical também lindo, que agora está em São Paulo, mas que vai voltar para o Rio. Chechel já me disse. Letícia Soares, finalista do Prêmio Shell de teatro. Uma cantora maravilhosa. Aliás, o elenco feminino também da Cor Púrpura, maravilhoso. Letícia, Flávia. Eu não vou me lembrando. Larissa. Eu quero falar também coisa. Falando de coisas? Teatro, esse ano a gente viu Ícaro, né? And the Black Stars. Ícaro! Maravilhoso. E Ícaro tava, sabe aonde? Na Coisa Mais Linda. É verdade, série da Netflix. Maravilhoso, que tem também a Paty de Jesus. Olha, gente. Perfeita, que foi mãe esse ano. Foi muito babado. Foi babadíssimo. Ontem, né? Vocês vão ouvir isso, sei lá quando, mas ontem, no caso, dia 15 de dezembro de 2019, eu fui ver Elisa Lucinda também no teatro. A peça dela que é, sei lá, 10ª temporada, Pare de Falar Mal da Rotina, que é hilária. E ela é muito engraçada. Elisa é maravilhosa. As coisas que ela conta são muito engraçadas. Ela recita poesia, ela conta história, ela é muito didática na peça. E foi incrível. Se tiver oportunidade, vá ver, porque é muito engraçado. A gente que tá valorizando muito os jovens do humor negro, né? Os jovens negros do humor. E foi também, ano de Yuri Marçal também. Que, enfim, deixa eu mandar um beijo pra Maria Casadelval também, que tá no Coisa Mais Linda, é a protagonista. Tá ótima, tá excelente. Mas a gente, Maria, entenda, a gente tá lançando visibilidade pro nosso povo preto, que acho que vale a pena. Na verdade, a minha lista, agora que você falou, eu fui pesquisar aqui que a minha lista de coisas pessoais, de CDs que eu... CDs, nossa, encarnei você. Álbuns que eu vi esse ano, teatro e show que eu fui, quase todos são de
pessoas negras, eu não tinha nem me tocado disso. Mas a peça da Elisa Lucinda é ótima, então quem tá valorizando os jovens negros do humor, acho que vale ver Elisa, porque também é muito engraçado e, né, uma matriarca e Rodrigo também fez um encontro de Malcolm X e Martin Luther King. Não foi esse ano. Não, mas eu falo do conjunto da construção de como dramaturgo, ator, produtor. Ele tá maravilhoso. Quero exaltar algumas músicas. Você fechou o capítulo teatro? Não, mas tudo cinema? Bem, deixa eu ver. Não, vamos fechar o capítulo cinema? Eu tenho coisas pra botar no capítulo cinema. Bacurau, pra mim, assim, melhor filme do ano, sem a menor dúvida. Eu gostei muito dos Vingadores também. A parte blockbuster, os Vingadores eu vi, eu adoro os Vingadores, adoro Homem de Ferro, Pantera Negra e tal. Tenho que reverenciar a Ruth E. Carter, que é a figurinista de Pantera Negra, que ganhou o Oscar de melhor figurino, a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar de melhor figurino na história. Pra quem não sabe a história dela e detalhes sobre o figurino de Pantera Negra, a gente já falou isso aqui no Wood Grilo, eu acho que eu me lembre. Mas eu tenho um post lá que eu vou deixar no nosso Medium, tem um post no Instagram falando sobre os conceitos e as inspirações por trás dos figurinos de Pantera Negra, inspirações de tribos africanas. E na Netflix tem uma série chamada Abstract, não sei como é que fala, abstrato em inglês, que é só sobre design, os designers mais fodas, assim, mais incríveis do mundo. E um dos episódios da segunda temporada é com a Ruth, que ela fala de todo o processo criativo dela e da história dela com o figurino. E principalmente da relação dela com o Spike Lee, que ela já fez vários filmes com o Spike Lee. Então acho que vale muito ver. Democracia em Vertigem entrou como finalista do Oscar de melhor documentário. Notícia quente do dia de hoje, essa segunda-feira, dia 16. Acho que é isso que eu tenho pra dizer de cinema. Ah, mentira, não, calma aí. Semana passada, gente, eu vi Parasita. Não sei se talvez já tenham ouvido falar. É um filme sul-coreano que fala muito de desigualdade. Eu não vou dar spoiler nenhum, porque qualquer spoiler desse filme... Democracia em Vertigem da Petra Costa. Não, porque eu não tinha falado o nome da diretora. I'm so sorry. Petra, I'm so sorry. Parasita é um filme sul-coreano. Incrível. Acho que todo mundo tem que ver. Um filme, assim, surpreendente. Não é terror. Não sei explicar, gente, o que é. É meio parecido com Corra, mas bem menos terror com Corra. Mas no sentido de ter uns alívios cômicos, umas coisas assim. E o filme é sobre a história de uma família muito rica, uma família muito pobre. E essa família pobre começa a trabalhar na casa dessa família rica. Um membro de cada vez, eles vão montando um plano, sem que a família rica saiba que eles são todos parentes. Então fala muito sobre desigualdade, fala muito sobre os extremos que a gente consegue chegar dentro desse universo capitalista e desigual. O filme é muito, muito, muito bom. Acho que vale muito a pena ver aí nessa reta final do ano. Não tá na Netflix, tava passando nos cinemas. Então, enfim, deu o seu jeito, aquele jeitinho, pra conseguir assistir. Cinema eu concordo. Acho que Bacurau é uma referência muito forte, né? Eu assisti Democracia em Vertigem, gostei, na verdade, formou aí um quadrilátero, que eu acho que é Democracia em Vertigem, Privacidade Hackeada, a série Years and Years. E Bacurau, que tem um contexto, assim... Isso aí é... aquele que pesa, né? A camisa. Eu acho que os três, tirando Bacurau, é a tríplice aliança dos documentários. Years and Years é ficção, mas é quase uma ficção documental do que será o nosso futuro. Que são os mais explícitos, assim, que eu acho que estão tratando de realidade. De exercícios, né? A tríplice aliança aí de quem quer se apavorar com o futuro. Mas refletir também sobre ele. Agora, você falou de Parasita. Parasita eu não vi. Mas dos cotados ao Oscar do ano que vem, que eu já assisti, e eu tô completamente impactada, é a História de um Casamento. Realmente, que filme perturbador. Sobre o que é isso, gente? É uma história de uma separação, de um final de um casamento você postou com a Scarlett Johansson. É da Netflix, né? Nossa, ainda falta ver Os Infiltrados. Eu ainda não tive 3 horas e meia para dedicar o irlandês. O irlandês.
Ainda não tive tempo para dedicar ao Scorsese, mas chegarei lá. Agora, meus filmes marcantes desse ano, eu encabeçaria com o Infiltrado na Clã, do Spike Lee. E que ano, né? O Spike Lee, ele fez o seguinte... Estamos completando 30 anos de Faça a Coisa Certa, que é uma obra-prima dele, não reconhecida pela indústria, né? Mas o Spike Lee ganhou o Oscar de... Conjunto da obra. Direção esse ano? Não, melhor roteiro original. O roteiro original, com Infiltrado na Clã, que foi maravilhoso. E no discurso, ele fez uma... Acho que é original. Mas vamos apurar. Porque eu tô achando... Calma aí. Procura aí enquanto eu continuo falando. No discurso dele, do campeão, vencedor do Oscar, ele fez uma referência dizendo que 2019 fazia 400 anos do início, né, da chegada do primeiro navio de escravizados nos Estados Unidos. E a partir daí, senhoras e senhores, deu origem a uma série de reflexões que culminou com o New York Times fazendo o 1619 Project, que foi uma série de reportagens, artigos, vídeos, coleção de fotos, pensando essa fundação da América muito anterior ao que a América considera, né? Fundada, lembrando que eram terras indígenas. Mas eu acho que tudo partiu dessa provocação do Spike Lee e foi fundamental. Ele fez um discurso lindo. Você quer que eu leia o discurso? Achei. Achou? Achei. Ele ganhou o melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Clã. Então, adaptado mesmo. Tinha falado original. Adaptado. O discurso dele. Quero agradecer Tônia, Jack, Seth. A palavra hoje é ironia. O dia 24. O mês de fevereiro, que também é o mês mais curto do ano, que também é o mês da história negra. O ano 2019. O ano 1619. História. 1619, 2019. 400 anos. 400 anos que nossos ancestrais foram roubados da Mãe África e trazidos para Jamestown, Virgínia, escravizados. Nossos ancestrais trabalharam na terra de antes do nascer do sol até depois do pôr do sol. Minha avó, que viveu até os 100 anos, se formou no Spelman College, apesar de sua mãe ter sido escrava. Minha avó, que economizou 50 anos de seguro social para colocar seu primeiro neto, ela me chamava de Spike Pooh, no Morehouse College e na NYU, New York University, para estudar cinema. Antes do meu mundo hoje, louvo nossos ancestrais que construíram esse país no que ele é hoje no genocídio de seus povos nativos. Somos todos conectados com nossos ancestrais. Vamos reganhar nosso amor e sabedoria, vamos reganhar nossa humanidade. Vai ser um momento poderoso. A eleição presidencial de 2020 está virando a esquina. Vamos nos mobilizar. Vamos ficar do lado certo da história. Vamos fazer a escolha moral entre amor e ódio. Vamos fazer a coisa certa. Vocês sabem que eu tinha que falar isso aqui. Esse foi o discurso. Ainda fez uma autorreferência. Não, foi maravilhoso, assim. E aí, a partir daí, gente, isso foi, acho que fevereiro, né, a entrega do Oscar. Então, a partir daí, ele pautou uma série de reflexões na sociedade americana e achei que o Spike Lee foi fundamental esse ano. Também foi esse ano que estreou aquele filme que você gostou, que eu assisti, uma história de ontem, de amanhã, dos dois jovens, ficção científica. A Gente Se Vê Ontem. A Gente Se Vê Ontem. Então, assim, um cara que está na maturidade e nos cascos, sabe? Muito maravilhoso. Salve, salve, Spike Lee. Vamos continuar em cinema, né? Eu quero... não sei. Peraí, que eu não acabei. Eu quero falar de... Mas eu quero falar também de produções audiovisuais. Então, mas eu quero falar, eu tô falando. Então fala. Tu que me perguntou, eu respondi, né, gente? Não, é porque tem outro filme que eu achei maravilhoso desse ano, Se a Rua Bailey Falasse, do Barry Jenkins, o mesmo que de Moonlight. Então, assim, um filme lindo, um filme de amor, com muita tristeza, porque é atravessado pelo racismo. A gente falou dele já em mais de uma situação. Mas um filme lindo. O Oscar foi para Green Book, também um ótimo filme. Mas, enfim, eu queria destacar isso. E no audiovisual, óbvio que eu não posso deixar, embora com o coração partido, sempre que eu penso nessa série, eu fico com o coração partido, mas Olhos que Condenam, When the Sea Us. Não vi, não verei. Mas incrível. Incrível, sim. Incrível, incrível. Viva a Ava DuVernay.
Mas não vi, não verei. E deixa eu falar mais uma coisa. Deixa, né, ainda gente? não teve... O que eu vou dizer? Ainda não teve a estreia, mas teve Lázaro Ramos filmando seu primeiro longa. Né? Lázaro Ramos, diretor. O filme está em montagem, está em fase de montagem, mas eu acho importante falar disso. Sabrina Fidalgo, premiadíssima de novo, né? Agora com Alfazema. Ganhou prêmio no Festival de Cinema Negro, na Mostra de Cinema, Encontro Cinema Negro, aqui no Rio. Ganhou 2 prêmios no Festival de Brasília. Tá bombando, uma cineasta negra maravilhosa. Yasmin Tainá também lançou Fartura. Gente, olha... nem chegamos na literatura essa será ainda a lista do Medium mais longa da história desse programa, que jamais terá acontecido outra maior. Não, de série, eu tô vendo aqui, eu acho que eu não vi grandes coisas não esse ano, assim, honestamente. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui a Queer Eye, que foi uma série que eu vi esse ano e amei. Não tinha visto nada, comecei a ver esse ano e eu adorei. É uma série no estilo transformação visual e tal, mas tem algumas mensagens importantes de aceitação, tem um quê ali de umas questões de psicologia, mexe com autoestima, uns exercícios de autoestima e de bater de frente com traumas passados, lidar com questões pessoais. Então, acho que essa foi uma série que eu gostei muito de assistir esse ano. E Marie Kondo, como é o nome da série, gente, da Marie Kondo? Eu chamo Marie Kondo, não ligo que chama Marie Kondo, mas eu falo do jeito aqui português, porque eu sou brasileira. Que é a mágica da arrumação, a magia da arrumação, algo do tipo. Ordem na Casa com Marie Kondo é o nome da série. Eu não sei onde é que eu tirei magia da arrumação. Bom, também é uma série que eu adorei, que me inspirou muito dentro desses processos de tirar coisa, doar coisa. Os ensinamentos dela foram bem importantes, assim, para aprender também a selecionar as coisas e a categorizar as coisas que eu gosto. Já falei isso no episódio passado, não vou ficar me repetindo, não. Mas outras coisas que eu assisti. Eu amei Style in Hollywood, que é uma série também da Netflix, que é sobre o Jason JSN Studio, que é um casal, que é o Jason Bolden e o nome do marido dele, eu estou procurando agora e falando isso enquanto enrolo. Adair Curtis e Jason Bolden, eles têm um estúdio chamado JSN Studio. E o Jason é estilista das maiores estrelas, atrizes, cantoras, negras principalmente, do show business de Hollywood. E o Jason faz a decoração da casa dos casais negros famosos, tipo Gabrielle Union e Dwayne Wade, a atriz e o jogador de basquete. E a série passa um tempo assim, na rotina deles, na vida deles, inclusive na semana que tem Oscar, Globo de Ouro e tal, aquela correria dos figurinos, de pensar os figurinos. Então, eu adorei ver essa série. Adorei, porque os dois são negros, super bem-sucedidos, trabalhando com criatividade, com megas produções, com artistas muito famosos. Então, foi uma série de entretenimento, assim, leve, suave, tranquila, pra quem quiser fechar o ano aí vendo coisas leves. Recomendo muito. Chama Style in Hollywood e tá no Netflix. Acho que é só, gente. Acho que não foi um ano que eu vi muita coisa, não, viu? Tô até um pouco passada. Corra, que eu acabei de citar. Get Out, né? É um filme que eu acho que não é desse ano. Eu acho que é do ano passado. Mas chegou essa semana na Netflix. Então, se você ainda não viu, por favor, vai ver. O diretor é o Jordan Peele. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2018 por Corra. Então, por favor, tornou o primeiro negro a receber o prêmio na categoria. E o filme desse ano que ele estreou, que eu não vi, foi o Us, Nós, que é com a Lupita Nyong'o. E eu não vi. Inclusive, cotada para ser indicada ao Oscar. Podemos mudar para outra coisa? Pode ser música? Pode. Não, então fala o que você quiser. Não, eu ia falar esporte, porque eu estava apurando isso. Na verdade, eu queria chamar a atenção já que a gente está falando ainda da questão racial, né, tratando disso, eu acho que teve houve alguns posicionamentos que eu acho importante a gente destacar. Embora triste, né, a realidade ainda de racismos, ofensa racial, mas eu queria destacar a postura absolutamente íntegra, correta do Lucas Santos, aquele jovem
que é lá da favela do Parapedro, joga no CSKA em Moscou e tem se manifestado contra a necropolítica, essa política genocida, o assassinato de jovens negros. Muito bonito a atitude dele, a partir do assassinato do... Exatamente. A partir do assassinato do Kelvin, um jovem estava cortando o cabelo, e ele até fez um depoimento falando que é a barbearia onde ele muitas vezes cortou o cabelo. Eu queria chamar atenção para o Roger Machado, técnico do Bahia, que tratou cirurgicamente da questão do racismo no futebol, na sociedade brasileira como um todo, e a própria estratégia de marketing, de comunicação, de responsabilidade social do Bahia, né, do clube, que tem sido assim, o mais bacana, aguerrido clube de futebol, na direção de posicionamentos políticos orientados aos direitos humanos, democrático, respeitoso do ponto de vista ambiental. Eles fizeram uma camisa e jogaram no dia seguinte ao escândalo, à eclosão lá daquele vazamento de óleo, de petróleo que chegou à Bahia. Então, muito bacana. Chamar atenção para o Marcelo Medeiros Carvalho, fundador do Observatório do Racismo no Futebol, que tem mapeado, identificado os casos, contabilizado, criado métricas, né, e produzido relatórios sobre isso. Fundamental esse eixo da produção da informação. E tem mais um que eu queria falar. O Tyson, né, que sofreu racismo e se pronunciou, acabou sendo punido e que tem se posicionado nas redes sociais, reagindo às ofensas raciais. Essas atitudes de coragem, né, de posicionamento claro no esporte, né, no futebol em particular, eu acho muito legal. Um beijo para as meninas também da ginástica artística, era uma equipe predominantemente feminina e negra, que acabou não conseguindo o desempenho para participar dos Jogos Olímpicos do ano que vem por equipe, mas a Flavinha vai nos representar. E foi legal ver esse protagonismo também negro na ginástica artística, né? Um esporte historicamente muito embranquecido aqui no Brasil e que agora vem sendo dominado, porque a Simone Biles está arrasando, né? Registrou 3 movimentos esse ano com o nome dela. Arrasando com tudo e com todos. E todos. Falando de futebol, Copa do Mundo Feminina, né? Que foi transmitida em TV aberta, a maior audiência da história. Isso foi uma das coisas que me lembraram aqui no Twitter, porque eu já nem me lembrava mais. Parece que aconteceu em outra vida, de tanta coisa que aconteceu nesse 2019. Mas me lembraram aqui que essa também foi uma das nossas boas notícias desse ano. E realmente foi, assim. Foi sim. E teve, né, gente? Vamos fazer uma concessão aqui aos cônjuges, os cônjuges, aos nossos pares que participaram, inclusive, da única edição especial Django de Grilo desse ano, dessa temporada. Muito privilégio. Então, né? o Flamengo também fez barba, cabelo e bigode. Foi um destaque inequívoco, pro bem e pro mal, porque também tivemos a tragédia do Ninho. Mas hoje é para falar de coisa boa. E nenhum time carioca rebaixado, que parece um milagre de Deus, de Olorum, de Alá, de quem quer que seja. Mas ano que vem, os 4 times do Rio na primeira divisão. Quero falar de música. Não sei. De música. Então eu vou falar de música. Então eu vou falar de música, porque você já falou demais agora. Vamos fazer uma fala de cada vez. Bom, acho que os álbuns que eu quero falar aqui, reverenciar aqui, que eu mais gostei desse ano, foi o álbum Ladrão, do Djonga, o álbum Abaixo de Zero Hell, do Black Alien, que eu acho que foi um dos melhores álbuns desse ano, assim, da música, inclusive foi premiado. Qual foi o prêmio que você me mandou? Que ele foi outro dia premiado? A PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Pois é isso, ganhou, o álbum do Black Alien ganhou, que é rap, tá, gente? Ganhou o melhor álbum do ano. O Amarelo, do Emicida, né? Que a gente já até falou aqui. Foi nossa resenha alguns episódios atrás. O álbum Psicodélico do Coruja BC1 foi um dos que eu também mais amei. O Coruja foi o meu artista mais ouvido no Spotify, dando aquela retrospectiva. E o álbum dele, minha música mais ouvida do ano foi Éramos Tipo Funk, que é dentro desse álbum Psicodélico do Coruja.
E tem outros álbuns que eu ouvi muito esse ano. Eu ouvi muito Goela Abaixo, da Lineker e os Caramelos no início do ano, que eu acho que é o meu álbum música de autocuidado para momentos de autocuidado, né? Fazendo ali uma máscara facial, uma coisa no cabelo, fazendo um momento relaxante. Eu acho que esse é o meu álbum favorito. Eu descobri um menino de 20, acho que acabou de fazer 22 anos, chamado Lucas Dogun, que tem um álbum sensacional, que eu acho que é top 3 dos meus álbuns favoritos do ano, que chama Do Banzo ao Orum. Não é de 2019, é de 2018, mas vai entrar na minha retrospectiva porque eu conheci apenas esse ano. Então, como aqui a gente que manda no programa, vai entrar na retrospectiva sim. E é um álbum incrível, porque é basicamente falando de ancestralidade e de orixá e de religião de matriz africana, e é um álbum de rap. E eu acho que uma das coisas mais fodas que eu pude observar esse ano no rap nacional é como a galera jovem tá falando muito sobre candomblé, sobre umbanda, sobre orixá, sobre ancestralidade. Tá tendo esse resgate muito forte. Eu acho incrível quando os jovens proeminentes da música fazem isso, porque inspira a galera que ouve a também buscar, né, essas referências. Então eu acho que esses foram meus favoritos assim, do ano, de coisas que eu tenho ouvido. De álbuns inteiros, né? Eu ouço muita coisa espalhada, tem muita música perdida aí. Dos shows que eu fui a 2 shows do Baco Exu do Blues, que eu amo de paixão. Fui a um show do Djonga, fui a um pocket show do Coruja em São Paulo, fui a um show do Lucas Carlos em São Paulo, que foi gravado e tá todo ele no YouTube, que foi maravilhoso. Eu amo Lucas Carlos, foi o mais ouvido do Spotify ano passado. Isso tudo que eu tô falando é rap, que é basicamente o que eu ouço, gente. Fui no Rock in Rio, pro show do Drake, mozão, e fui no show do Diwali. Gente, Diwali, eu não sei se vocês vão conhecer, é uma bandinha que fez muito sucesso no Brasil na época 2009, 2010, eu diria, a época que era famoso bondinha, aquela época de coisa de estrondo e tal, e que tinha umas bandinhas, e aí tinha Catside, tinha Diwali, tinha de Bob, tinha Darwin, tinha Forfã, é a mesma época. Scratcho, Strike, é a mesma época, tinha Diwali. Que isso, gente? Olha, a minha Siri foi acionada aqui, eu não entendi como. Siri, boa noite. Mas, e aí o Diwali fez um show esse ano, 10 anos depois do estouro, um show de reencontro, e eu fui com a minha melhor amiga, que a gente ia todos os shows do Diwali com 14 anos, 13 anos em 2019, em 2009, e a gente foi esse ano de novo, e foi incrível, porque tocou todas as músicas daquela época, tinha um DJ tocando todas as músicas daquela época que rolavam nessas festas. Então foi sensacional esse momento aí de resgate, 10 anos de Diwali, bandinhas e aquela fase. Né? Rihanna não lançou álbum, né? Eu queria falar, não, o melhor álbum que eu escutei no ano foi o álbum da Rihanna, mas até agora a gente tá esperando. A bicha lançou o quê? Maquiagem, lançou marca de roupa, lançou coisa com óculos, lançou lingerie, lançou livro das melhores fotos da carreira dela, lançou tudo, ela só não lançou o álbum. Então eu sigo aí na espera da Rihanna poder fortalecer o meu processo aqui de escuta de música. Então, de música eu tenho duas coisas pra falar. Quer dizer, Amarelo, óbvio, né? Também adoraria ter visto Emicida no Teatro Municipal de São Paulo, que foi o show do ano, né? Todo mundo fala. Mas, enfim, ainda espero ele por aqui pelo Rio. Assisti pela TV o show dele no Rock in Rio com as IBIs, né? Que elas falam. Eu falo IBGs, as cubanas. A gente fala como a gente fala. A língua maravilhoso. É Elza Soares fez um dos grandes shows do ano e lançou o CD, álbum Planeta Fome, mas assim, deusa maravilhosa, incrível no palco, incrível tudo, mas meus momentos marcantes esse ano em shows foram Maria Bethânia. Eu nem sabia, não precisa nem saber o roteiro. Mas eu fui à estreia de Claros Breus, numa casa para 100 lugares. Foi a coisa mais incrível do mundo, porque tipo tá com Bethânia num aquário, assim, uma coisica pequena. E um show lindo, que eu me debulhei de chorar. E depois ainda tive a alegria, o presente de encontrá-la, abraçá-la, tirar uma foto. E o segundo momento muito marcante para mim desse ano foi o show do Milton, Clube da Esquina, né? Revisitando
Clube da Esquina, que completou, acho que 40 anos, né? Esse ano. Um show lindo também. E que eu fui com um grupo de amigos e que depois a gente dançou no hall de entrada do Vivo Rio, porque virou um bailão. Foi lindo. Depois a gente esticou e foi comer e não parava de chegar gente. Então, assim, foi uma das noites mais felizes desse ano de 2019, foi essa noite do show do Milton e a noite do show da Bethânia. Bethânia, no finzinho do ano, lançou um álbum também em homenagem à Mangueira, que tá lindo, muito bonito. É isso, abraçar e agradecer, como ela mesma diz, né? Na música, eu acho que são meus eu fui no show destaques. do Sandy Júnior, esqueci de mencionar. Que foi incrível, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu tava com uma preguiça de ir, mas foi realmente muito, muito, muito legal ter ido no show. Acho que esse foi um dos momentos bons aí do ano pra uma galera que pôde voltar a viver um pedacinho aí de infância. Então tá mais uma boa notícia, essa turnê de reencontro, Nossa História de Sandy Júnior. Acho que foi um dos bons momentos desse ano. Tem alguns outros itens aqui, ó. E a gente também viu, isso nós vimos juntos. O show da Margareth Menezes, lá no Mercado Iaô. Putz! No fim de semana do 2 de fevereiro. Maravilhoso. E Margareth também lançou um álbum agora, no finzinho do ano, Autêntica. Lindo, lindo também. Super recomendo. Eu sei que eu vou estar esquecendo, gente. Com mas certeza. Enfim. Outro show que a gente viu bom em Salvador também foi o do Silva, né? Com os blocos foi muito divertido. Com músicas de carnaval, de axé, que virou um álbum, que virou um CD que foi lançado outro dia. Eu não ouvi, mas eu vi o show lá na semana do 2 de fevereiro e foi bem divertido. Outras coisas que pontuei aqui, que eu encontrei voltando nos meus posts. Das 55 redações do Enem Nota 1000 de 2018... 42 foram escritas por mulheres, uma notícia que eu compartilhei no início do ano. Angela Davis esteve no Brasil, Patrícia Hills Collins também. Patrícia Hills Collins e Grada Quilomba. Vamos entrar em literatura? Eu acho que não, a gente já falou muito isso esse ano. Mas vou falar rapidinho de literatura. Então me perguntou por quê. Não, porque você que falou. Angela Davis, Patrícia Hills Collins, Grada Quilomba. No Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi muito incrível. A Grada, inclusive, com uma exposição na Pinacoteca. Aliás, eu quero usar esse gancho aí. Que esse mês de dezembro que estamos, tem resenha minha de memórias da plantação de Grada Quilomba na revista 451, revista dos livros. Segura essa, segundo Brasil. Mês seguido de resenha de Isabela Reis na 451. Vocês que lutem, né? Lutem aí, comprem a revista, me deem audiência. O link tá nos meus stories, vai lá ver e ler como é que foi a resenha. Então, mas eu queria ainda no capítulo literatura chamar a atenção para o livro do Krenak, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Uma beleza, que eu vou ler até o final do ano. Uma beleza. Queria chamar a atenção para o Afro-Brasil Reluzente, recém-lançado pelo Ney Lopes, um livro que joga uma injeção de autoestima na gente. Ele fez uma seleção de 100 pessoas negras do século XX que ele considera relevante. Flávia Oliveira é uma delas. Eu tô no grupo, mas assim, é uma seleção muito bacana. Entrei no grupo, sou muito orgulhosa por isso, mas independentemente disso, é um livro bonito, essencial. 2019 também foi o ano de lançamento do primeiro livro da minha querida Giovana Xavier, nossa preta doutora, audiência cativa do Angu de Grilo. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história. Lindo também. Eliana Alves Cruz lançou o primeiro livro infantil, maravilhoso. Nosso Tom Farias, finalista do Jabuti, com a biografia de Carolina Maria de Jesus. Conceição Evaristo agora no Apagar das Luzes, lançando também Histórias para Ninar Menino Grande. Então, produção de Jamila também lançou livro novo. Pequeno Manual Antirracista. Mas eu queria, na verdade, chamar atenção para 2 eventos literários que eu acho que foram absolutamente relevantes nesse ano de 2019. O primeiro,
a Bienal do Livro do Rio, provocou um movimento, uma marcha, né, na direção do Recreio, protagonismo do próprio Felipe Neto, né, em reação exatamente. Ana Menezes, uma seguidora minha do Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas lá, perguntando as coisas boas do ano, e ela falou, Felipe Neto distribuindo o livro que foi censurado gratuitamente. Exatamente. E a Bienal bateu todos os recordes de venda, né, de livros, em razão também dessa reação à homofobia, à tentativa de censura do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, à Bienal. E a segunda, a FLUP, né? A existência da FLUP, a continuidade da FLUP e a edição tão forte que a FLUP conseguiu realizar esse ano, na pessoa do Júlio Ludemir, também da Daniele Bernardino, e equipe, né? Vou botar assim. Mas a partir da perda do Écio, o Écio, fundador da FLUP, que é cometido por uma doença avassaladora, nos deixou em julho, e essa galera, o Júlio, com a Dani e a equipe FLUP toda, conseguiram realizar uma grande FLUP, muito potente, muito forte, muito bonita. Inclusive, em julho, a presença da Grada, né, com a Flip Flup, e na edição fechada em outubro com a Patrícia Hill Collins, que foi lindo, mas entre outras coisas, foi muito bonita a Flup, e vida longa, né, a Flup. Eu quero falar do livro, o melhor livro que eu li esse ano no sentido alto astral, assim, eu li vários, alguns, menos do que eu gostaria. Eu acho que o livro que eu li que mais me deixou com uma sensação de esperança, de cara, tem jeito, tem como dar certo, foi o livro do Simas, Corpo Encantado das Ruas, que eu fiz, que é um dos livros que eu fiz a resenha para 451 no mês passado, em novembro. E o livro dá vontade de você sair na rua, parando em todos os bares, cumprimentando todas as pessoas, tomando todas as cervejas, brindando em todos os botequins e comemorando e virando noite em festa, porque o livro chama a gente para uma realidade de resistência e de alegria que se constrói na rua da cidade, apesar de tudo isso. Então, Simas fez um trabalho sensacional nesse livro, é uma coleção de crônicas da cidade. Não posso deixar de citar a frase que eu aprendi com o Simas, que quem dizia era Beto Sem Braço, que o que espanta a miséria é festa. Então, esse livro fala exatamente disso, como é que a gente subverte a moral e essa ordem que está sendo imposta, festejando, bebendo, brindando, celebrando o que ainda há a ser celebrado, que eu acho que é o que a gente também está fazendo aqui nesse programa de hoje, não é mesmo? É mesmo. Tem outras coisas aqui para falar, dos que os nossos ouvintes, seguidores, mandaram aqui. Eu quero mandar um beijo pra Dona Fernanda, que comemorou 90 anos. Essencial. Nossa, foi uma data que a gente... É tipo Natal, sabe? O aniversário da Fernanda Montenegro. Vamos ver aqui. Sheila Albuquerque falou da proibição de sacolas plásticas em supermercados do Rio. Mais um braço aí desse... Foi esse ano do Canudo também? Não, foi ano passado. Não, ano passado. Mas foi mais um braço aí desse movimento de produção de menos lixo, né? Diminuição do uso de plástico. Várias pessoas dos meus seguidores citaram Lula livre pela decisão, né, do STF da segunda instância, que também já foi tema aqui. E eu acrescento a soltura do Renan da Penha, que não devia nem ter sido preso, né? Mas enfim, pelo menos foi solto a partir dessa decisão. E a soltura também da Preta Ferreira, que também não era nem para ter sido presa, mas foi solta. Então, pelo menos uns alentos aí nesse ano. Falaram também da maioria negra nas universidades, que foi uma coisa que a gente já comentou aqui em programas passados também. Verdade. 13º do Bolsa Família. Tá sendo pago agora. Outra coisa que falaram que eu concordo muito. Também falaram a lei que aprova o uso de medicamentos à base de THC, né? Que foi semana passada. E outra coisa que falaram foi mais de uma citação sobre as pessoas se expressando mais, opinando mais sobre a sociedade, debatendo mais o crescimento do movimento negro, como o assunto relacionado à negritude teve mais pop esse ano. E eu acho que esse foi um ano de descortinar mesmo, né? A gente começou o ano tão apavorado com o que poderia acontecer politicamente, estruturalmente no país, que eu acho que não teve muito como a gente fingir que nada estava acontecendo.
Então acho que foi um ano da gente se reconhecer. Uma das coisas que mais me tocaram esse ano, que apesar de tudo que foi ruim, e eu fui fazer essa retrospectiva dos meus stories, porque é onde eu posto mais, né? Das coisas que eu tinha compartilhado de notícias boas, eu vi que tinha muito mais notícia ruim. Tinha muito mais eu falando sobre o que estava errado, tinha muito mais eu criticando e apontando medidas do governo, enfim, de tudo de ruim que estava sendo acontecendo e sendo aprovado, e violência e tal. Eu vi que tinha pouquíssimas coisas boas que eu compartilhei, mas eu acho que as vantagens da gente falar também sobre as coisas ruins é reconhecer companheirismo e uma relação de afeto ou de apoio no outro. Então acho que esse ano serviu muito bem pra gente saber quem tá do mesmo lado que a gente, quem tá correndo junto, quem tá nessa batalha aí pelo Brasil que é o Brasil que eu quero, né? É verdade. Vamos ver o que mais que falaram aqui. Eu posso falar, sabe de quê? Que eu esqueci de destacar? Rosana Paulino, né? Tudo bem que ela estreou no fim do ano passado a exposição de 25 Mas a gente anos só de carreira. viu esse ano, então... Pois é, eu vi esse ano, e esse ano ela teve no Rio de Janeiro, né? No Mar, eu acho que foi bem bacana. Falaram aqui também do desfile da Mangueira desse ano, no Twitter, Bad Girl Haru. Falou sobre o desfile impecável da Mangueira, pontuou aqui. Júlia Maggioli. Ai, meu Deus, será que eu tô falando errado? Maggioli. Falou sobre Vida Invisível e Bacurau premiado em Cannes. Eu não vi a Vida Invisível ainda. Eu também não aguarde vi. resenha. Teve Escravidão, né, gente? Menina. O livro do Laurentino é importante. Não é bem uma boa notícia. Notas. Não, o livro é uma boa notícia. Mas é uma boa dito, notícia. não é O livro, a repercussão astral, do livro. O tema é difícil, mas a repercussão do livro e, sobretudo, a quantidade de pessoas brancas, né, que estão lendo, se informando e entendendo o tamanho do buraco em que o Brasil se meteu desde a origem e do qual precisa sair, é muito relevante, é digno de nota e, no Twitter, e tem esse mérito. No Twitter, o @Martorelli também ressaltou como uma das boas notícias do ano a Vaza Jato. Bom, é aquilo, né? Acho que entra aí no hall um hall Laurentino, importante, relevante. Não é como se trouxesse um assunto alto astral, mas também foi bom para descortinar algumas coisas, né? Evidenciar uma pena que não tenha dado em grandes coisas tudo aquilo que foi exposto. Aí eu botei Miss Universo, as misses todas, né? Tem as misses americanas todas negras nesse momento. Lana Souza, do coletivo Papo Reto, que também já citamos aqui várias vezes, eu já citei várias vezes no Instagram, respondeu aqui no Instagram que o coletivo tá com sede nova, a obra da casa que eles conseguiram terminou, tá reformada, então o espaço tá prontinho para os novos projetos de 2020. Então, ótima notícia para o Complexo do Alemão, para as comunidades, para as favelas do Rio de Janeiro. E de coisas pessoais, Flávia? Gente, eu arrumei um namorado, né? Acho que vale aí ressaltar o boy. É isso, arrumei um boy em 2019, tá ótimo, tudo maravilhoso. Não vou ficar aqui falando aqui da minha vida não, entendeu? Mas acho que vale a pena ressaltar. Fiz várias coisas de trabalho muito legais, mas assim, honestamente, a coisa que eu mais gostei de fazer esse ano, acho que é esse podcast aqui. Muito obrigada a vocês que ouvem, que respondem, que mandam e-mail. Está sendo uma jornada muito prazerosa. Gravar este Angu de Grilo toda semana e postar e ter uma resposta tão positiva lá no Twitter, no e-mail. A gente recebe e-mails, gente, enormes, que a gente ainda vai dar a resposta adequada até o fim desse ano aqui no programa. Foi ótimo, eu abri essas caixinhas de perguntas e várias pessoas responderam o Angu de Grilo puxando o saco, talvez puxando o saco. Mas acho que pelo retorno que a gente recebe de vocês toda semana, realmente foi uma acertada ideia ter feito e começado esse podcast. Vida longa, Angu de Grilo. Eu amei também ter feito o Angu de Grilo. Eu fiz 50 anos, festejei. É verdade, minha festa 50 foi anos linda. De Flávia. Esse ano eu abracei Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elza Soares, e Angela Davis, e Patrícia Hill Collins e Grada Quilomba. Foi incrível em termos de encontros, né, de experiências. Fui amiga dos meus amigos, consegui. Não, alguns eu deixei a desejar. Eu tô devendo. Autocrítica, fica aí a autocrítica aí. Eu tô devendo alguns.
Abracei Da Dona Flávia Léia Oliveira. Garcia. Aí tô falando dos encontros. Abracei Dona Fernanda Montenegro. Foi um ano bom. Teve o Angu de Grilo. Eu apresentei um programa no Futura. Eu participei de vários, embora não tenha escrito nenhum livro ainda. Participei de vários eventos literários, além da Bienal, da FLUP. Eu tive numa festa literária, num festival literário em Cajazeiras, na Bahia, Festival Nacional Literário, na Fligo, em São Gonçalo, e no Festival Literário de Ilhéus. Eu vou fazer uma confusãozinha, tá, gente? Porque hora é festival, hora é festa, hora é encontro. Feira. Mas, enfim, eu tive em torno do livro em Ilhéus, na Bahia, pela primeira vez, e vivi uma experiência, inclusive, espiritual muito forte. Tive em Cajazeiras, em Salvador, em São Gonçalo, numa festa literária que foi maravilhosa, onde eu reencontrei minha amiga Graziella Domini, na FLUP, na Fli Portela, primeira festa literária da Portela, que esse ano tomara que 2020 também tenha. Foi muito bacana. Esses encontros todos em torno do livro foram realmente momentos especiais. O que mais? Fala aí. Eu quero a festa falar. de Iemanjá, em Salvador, eu não tirei férias, né? Mas a festa de Iemanjá É sempre um tudo. em Salvador foi maravilhosa. Quero falar de coisa de trabalho, já que você falou, porque ano passado eu pedi demissão, né? Acho que eu já falei no Instagram, não sei se eu já falei aqui, mas ano passado, em 2018, eu pedi demissão do meu trabalho pra seguir uma carreira independente, como freelancer e tal. E eu acho que esse ano foi bem proveitoso desse caminho que eu escolhi. Participei de um programa no Futura, falando sobre empoderamento feminino. Mediei e estive falando em algumas mesas incríveis, uma da Leves, sobre mulher, sobre, enfim, várias visões de feminilidade, mais pro início do ano. Escrevi 2 artigos no Jornal Globo, no Projeto Celina, um sobre os 70 anos do segundo sexo, de Simone de Beauvoir, e outro agora, no dia 20 de novembro, sobre o discurso E Não Sou Eu, Uma Mulher, da Sojourner Truth. Mediei uma mesa sobre criminalização do funk na UERJ, dentro do evento Liberta DJ. Mediei também Mulheres na Política, na PUC, com a Thalíria Petroni, com a Ivanete Silva e com a Jult. Então também foi uma mesa incrível que eu tive com pessoas que eu super admiro. Gente, escrevi várias coisas legais. Passei um mês no Globo, escrevi umas matérias legais sobre mulheres na ciência, sobre o impacto de racismo na saúde de crianças e adolescentes. Fiz uma lista de 5 livros para conhecer o candomblé que estão no Nexo. Mediei uma mesa no festival no UAU, Festival do Rio. Gente, fiz várias coisas legais. Estive em Pelotas, a gente foi pro Rio Grande do Sul falar na abertura da semana acadêmica da Universidade de Pelotas. Coletivo Tim Lopes, coletivo de alunos negros da Faculdade de Jornalismo de Pelotas. Incrível, viajei pra falar em faculdade, pra falar com os alunos, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, foi ótimo. Escrevi na Marie Claire sobre afrofuturismo, pesquisei muito sobre afrofuturismo esse ano. Foi uma das coisas que realmente me interessou. Gente, eu escrevi também. Eu fiz uma capa da Marie Claire. Querido, a capa com Thaís Araújo. Com Thaís Araújo. Foi maravilhosa. A primeira vez que eu escrevo na Marie Claire. Eu publiquei o primeiro conto de ficção num livro, inclusive organizado pelo Écio. Conta, minha gente. Eu dei minha primeira aula, gente, esse ano, no curso de Direitos Humanos, que a Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, um município aqui do Rio, promoveu. E dei uma aula sobre intolerância religiosa de matriz africana, né, na verdade, apropriação cultural e feminismo negro. E foi ótimo. E, enfim, vamos ver, né, o que essa experiência me traz. Como eu já disse aqui, estou pensando que talvez em fazer mestrado, aguardem sendo os próximos capítulos. Mas esse foi um ano muito legal no sentido de trabalho, porque eu acho que a minha geração se cobra muito, né, por resultados no trabalho, por crescer, por ser promovido, por chegar lá muito cedo. A gente se compara demais com esse negócio de rede social, de Instagram, de ver as outras pessoas fazendo mais sucesso e crescendo profissionalmente mais rápido que a gente. Eu me comparo muito nesse sentido profissional com outras pessoas, mas eu cometo grandes injustiças comigo porque eu me comparo com pessoas que são muito mais velhas do que eu.
Então, vira e mexe, eu me vejo comparando, viu, fulana, o que fulana tá fazendo? E aí, fulana tem, 30 anos. Eu tenho 23, pra quem não sabe. E aí eu fico, não, porque fulana já lançou um livro. E aí, fulana tem 28. E aí eu fico, não, porque fulano já tá fazendo sucesso, vivendo de publicidade no Instagram, de YouTube, não sei o que lá. E aí eu vejo fulano já tem canal no YouTube e já trabalha com internet, sendo influenciador e tal, há, 5 anos. E, cara, eu ganhei seguidor em junho do ano passado, então tem 1 ano e meio que eu comecei a, expor a minha vida e usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Esse ano eu ganhei mais de 10 mil seguidores. Eu queria que tivesse sido muito mais. Uma das minhas metas do ano era chegar a 100 mil seguidores no Instagram e não aconteceu. Eu não acho ruim que não tenha acontecido. Acho que eu ganhei muita qualidade e criei uma relação ainda mais próxima com as pessoas que me seguem e me acompanham. Então, esses 10 mil e pouquinho foram ótimos. Eu acho que foi o que tinha que ser e o suficiente pra gente criar uma ótima relação, dividir coisas boas, que eu conseguisse também fazer um trabalho, né, remunerado a partir dessa influência e desse trabalho conjunto que a gente tem aí de troca nas redes. Então, muito obrigada a você que me segue, porque o Instagram me impulsiona para fazer trabalhos que me pagam. Então, né, importante dizer isso, que essa troca é um trabalho, não tô brincando de rede social. Harvard! Eu fui na Brasil Conference. Flávio eu tinha uma mesa com Harvard. Raquel Dodge, ministro Barroso, Dom Odílio, levando uma agenda importantíssima, que isso foi em abril, né? Virada de março para abril, numa agenda que ganhou ainda mais relevância no restante do ano, que foi a questão da intolerância religiosa, da confusão Estado-religião. Então, assim, foi bem interessante. Foi uma mesa que eu reivindiquei fazer, porque tinham me oferecido uma mesa sobre economia, mas com um grupo muito, muito careta, muito ortodoxo. E eu me interessei por essa mesa sobre essa questão da intolerância religiosa e acho que foi uma decisão profissional e política muito acertada levar esse debate para uma reflexão sobre o Brasil no exterior, né, com alunos de uma universidade como Harvard e MIT, né? Os brasileiros lá. Estive próximo aí dos meus movimentos sociais, viajei muitíssimo. Foi louco, assim, em termos de viagem. Eu viajei também, foi ótimo. Mas São Paulo quase todas férias. as semanas. Não tirei férias. Para 2020 eu tenho esse projeto. Viagem de férias que eu trabalhei, né, durante as férias. Isso o Instagram mostra aí que eu enviei freela diretamente do Marrocos. Mas foi legal. Dei uma entrevista pro Gilberto Gil, gente. Olha isso. eu. Bom, gente, eu acho que é Ganhei isso, 2 prêmios, o IDBR e o Mulheres Notáveis. E fui finalista do Comunique-se. Premiada. Economia, mídia escrita. E vejam, minha coluna não é bem uma sobre novidade. Economia, né? Não, e nem é exclusivamente sobre economia. Verdade. Então eu acho que foi um ano bacana, assim. Na física, um ano bacana. Na cívica, um ano muito sofrido. Mas vamos lá, a gente festeja as vitórias, ainda que pequenas, né? Para que elas nos fortaleçam para a luta. Acho que é isso, gente. Eu tive essa ideia da gente fazer um Melhores do Ano aí. Tem algumas semanas e foi difícil parar para fazer uma pequena listinha hoje do que realmente tinha sido. Revirei, pedi ajuda aí aos universitários, porque várias pessoas me responderam que, não tô conseguindo lembrar de nada, não aconteceu nada de bom esse ano. Mas aconteceram algumas coisas de boa esse ano, sim. Peço e recomendo que vocês façam esse exercício de voltar um pouquinho no ano de vocês para relembrar as coisas boas que aconteceram. Não precisa ser imensas coisas. Viajei o mundo, o meu emprego dos sonhos, fui promovida. Mas as pequenas coisas do dia a dia, um álbum bom que você ouviu, um livro legal que você leu, uma praia bacana que você foi, um rolê que você fez com seus amigos. Esse ano eu consegui ver bem mais meus amigos no início do ano. Principalmente ali pelo meio do ano, abril, maio, a gente estava se encontrando direto, então foi ótimo. Então, fazer essas avaliações aí do que tem sido bacana durante esse ano, tá bom? Eu acho que é uma coisa que eu recomendo para essas 2 semanas. Relembro a vocês, já recebemos várias gravações, hein? No último episódio do Ângulos de Grilo do ano, que sai no dia 31. Vamos pautar os nossos ouvintes. Então, é isso que eu vou falar.
Especial de Natal é o quê? Especial de Natal a gente vai falar sobre Natal. Mas não há participação do público. Ah, ok. Então, somente especial de Natal. Gente, no episódio nosso Natal do Ano Novo, que sairá dia 31, vamos ter participação do nosso público, dos nossos ouvintes. E já foi pedido aqui no episódio passado, mas eu vou reiterar. Mande um áudio pra gente no e-mail angudegrilo@gmail.com. Um áudio de até 10 segundos, por favor. Não extrapola aí, porque a gente vai cortar, porque não vai dar pra falar tudo. Falando o seu nome, de onde você está falando e qual é uma das suas metas para 2020. A gente vai compartilhar nossas metas, mas queremos ouvir a de vocês também. Então manda aí que ainda dá tempo, angudegrilo@gmail.com, beleza? Ok. Então, um beijo, meu na povo. despedida, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é a canção do Emicida, em amarelo, e que eu acho que nos ajuda a pensar coisas positivas sobre o ano de 2019. Até semana que vem. Até. Um beijo.